A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Meu nome é Edmilson Daniel, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Taubaté, região do estado de São Paulo. É com muita alegria nós estamos aqui na terceira lição dos juvenis, para junto trazermos para você uma palavra sequencial daquilo que nós estamos estudando nesta lição. É um prazer, uma alegria. Deixo o nosso abraço a todos que compartilharam, que estão seguindo esta lição. Nosso abraço, nosso carinho. Receba em nome de Jesus. Na lição de número 3 vamos falar por que Deus nos criou. Por que Ele nos criou? Uma pergunta que muitas das pessoas deixa soar no seu coração. Por que Deus me criou? No meio de milhões, eu nasci. Muitas perguntas soam e às vezes nós vamos buscar base científica e não achamos. Mas quando você vai para a palavra de Deus na Bíblia, nós sabemos que nós fomos criados para um bem comum, para juntos sermos os administradores de Deus nessa terra, junto para sermos adoradores a Ele, para com a sua beleza do que aquilo que criou. Mas muitas vezes nós confundimos. E essa lição de número 3 vai trazer para nós o impacto dessa lição, que vai falar que Deus nos criou e não foi por nada. Deus nos criou para junto estarmos aqui ligados com Ele. Porque Deus nos criou de uma tal maneira que muitas das vezes não entendemos, não compreendemos isso, entra na nossa cabeça e dá um nó. Mas nessa lição nós vamos desvendar que muitas das vezes Deus nos criou foi do nada. Deus pegou nada e nos criou. Isso vai estar registrado em Gênesis capítulo 1, verso de 1. Também Deus criou o homem e a mulher. Isso aí, ela deixa claro na palavra de Deus, nós que somos professores da escola bíblica dominical. Nós temos que continuar trazendo esta palavra para o nosso coração, para a sociedade. Deus criou o homem, criou a mulher. E muitas das vezes pessoas se confundem ao longo nessa trajetória da vida. Também nós vamos falar sobre a criação, porque Ele revela o seu poder, a sua grandeza. Deus nos criou, não foi por acaso, foi para um fim comum na face desta geração. Também o poder da palavra criativa de Deus. Deus, pela sua criatividade, disse: haja luz e houve. Haja os animais e houve na face da terra. E nós muitas das vezes paramos e pensamos. Queremos achar algumas respostas científicas para isso. Mas quando nós voltamos para a Bíblia pela fé, nós entendemos e compreendemos que existe um Criador. Criador no céu e na terra. Também o universo ele é sustentado por Deus. Deus sustenta o universo. Não tem como entrar numa explicação lógica, científica. Tentamos até entender esse cosmo da vida do universo. Mas nós não conseguimos entrar a fundo, porque chegamos no meio na qual temos que definir um Criador para a face desta terra. Mas aí fica uma pergunta espalhada nessa fase global que nós vivemos. Por que Deus me criou? Porque Deus me criou para esta geração. Porque às vezes eu nasci nesse cenário no qual nós estamos vivendo hoje. Deus tem um propósito para mim e para a sua vida. Por isso não desanime. Muitas respostas você vai achar pela fé na Bíblia. A Bíblia é a resposta para todas as suas perguntas e seus questionamentos. E por isso nós vamos trazer para você agora algumas temáticas desta lição. Algumas palavras que está sintetizando tudo isso que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre a criação. Nós estamos falando sobre a vontade dele de criar. Também nós estamos falando sobre as diferenças, as crenças que têm tentado tirar esse foco de Deus. Esse cosmo, essa cosmovisão. Essas teorias muitas das vezes que não chegam a lugar nenhum. Quando você para analisar uma mão, os seus dedos, suas articulações, o seu formato, a sua digital, o seu risco, o seu movimento de fechamento e abrir.
você entende e compreende que existe um Criador. Ninguém tem esse formato igual ao outro. E muitas vezes a evolução quer tirar isso. Isso é somente um exemplo, mas quer tirar isso da pauta da Bíblia, que existe um Criador. Mas ela não consegue. Não consegue provar. Por que não consegue provar? Porque nós somos criados, nós somos também limitados. Porque Deus é o Criador. Deus é o Criador de tudo isso. Não existe uma digital igual a outra. Porque Deus criou você, criou eu. Nós somos diferentes. Porém, quando nós unimos a nossa força, a nossa criatividade para um bem comum, nós somos fortes nessa terra para junto pregarmos a palavra, falarmos do amor de Cristo através da palavra. Então, nesta lição nós estamos aprendendo a detectar essas coisas que muitas vezes querem implantar na sociedade. Mas em nome de Jesus Cristo, nessa lição você vai a entender o propósito de Deus para mim e para a sua vida. É que nesta terra nós desvendamos em fazer o bem para o outro, em fazer o bem para a sociedade. Cristo Jesus, Ele é claro isso em nossa vida. Nós confiamos, nós temos Ele como um Pai, como um Deus Criador, como um Deus onisciente para adorá-lo, para identificá-lo que Ele criou esta beleza tremenda desse universo, para junto nós podermos levantarmos a gratidão a Ele e dizermos graças a Deus. Gratos somos, Senhor, por o Senhor ter nos criado nesta face dessa terra, para junto administrarmos tudo isso que tem aqui nessa terra, para junto nesse propósito estamos firmes na palavra do Senhor. E a lição bíblica e vai trazer para nós desde Gênesis, no capítulo 1, verso de 1 a 14, sobre a criação, sobre os seus princípios, sobre a palavra de Deus, o comando dele, haja luz e houve luz. Vamos tentar nesse capítulo primeiro, tentamos ler numa hora mais calma, para nós entendermos isso sobre a criação. Mas não deixe outras teorias desvendar isso da sua cabeça. Tenta implantar isso que não tem fundamento. A ciência tenta, e até é bom para nós, que quanto mais ela tentar, quanto mais ela chegar numa conclusão que existe um Criador, é porque a palavra de Deus ela é viva, eficaz, ela é verdadeira, ela é correta. Ela não vai perder a sua essência, não vai perder seu valor. Mas nesta lição, foque nisso. Deus está falando conosco. Tem um Criador. Tem um Criador que conhece a sua estrutura. Tem um Criador que conhece, sabe aonde dói, aonde está enfermo. Tem um Criador que conhece a minha e a sua vida. Ele sabe, Ele criou. Quem cria sabe como funciona. Quem cria sabe como desvenda os mistérios da alma e do coração. E nesta lição o Espírito Santo de Deus vai continuar falando ao teu coração. Acalma, aquieta, que o Criador sabe aonde dói. O Criador sabe aonde está com o problema. Nesta lição aqui de número 3 do Juvenis, é uma lição que vai desvendar os nossos olhos para voltar-se a Ele como Criador. Ele sabe a hora certa de curar a nossa enfermidade. Ele sabe a hora certa de manifestar o poder dele, a glória dele, em te ajudar, tirar você dessa situação. Sabe por quê? Porque Ele é o Criador, Ele sabe aonde dói, Ele sabe, Ele conhece a minha e a sua vida. Lê depois com calma Gênesis capítulo 1, verso de 1 até 14, que vai ser a base dessa lição. O item 1, a sintetização toda aqui, vai trazer para nós esse fato das teorias que tem tentado tirar o nosso foco. Mas nada vai tirar o nosso foco de Deus, o Criador. A lição da introdução vai nos trazer para nós que o autor dessa criação, o autor, imagine um quadro sendo pintado por um autor, um artista. Ele sabe como pinta, ele sabe aonde risca, ele sabe as suas táticas, ele sabe. Sabe por quê? Porque ele é criativo. Ele vai deixar a sua marca nessa paisagem celestial que há nessa face da terra. E muitas vezes nós não enxergamos isso. Deus te criou
Deus desenhou a sua vida. Deus colocou uma marca em você. Agora, nós precisamos voltar a Ele, para que Ele possa continuar essa marcação, essa arte em nós, e possa continuar fazendo a sua obra. Não desanime, não desanime, não vira, não muda o seu foco de Deus, não muda. Fica firme, Ele vai te livrar, Ele vai te dar alegria na tua alma. O verso número 1 desta lição vai nos trazer que não foi uma evolução. Não foi uma evolução. Você imagina os órgãos do nosso corpo, ao longo da trajetória, ele começar a evoluir. Você imagine só desde a criação, se nós tivéssemos base disso na ciência, se a ciência fosse um fato da evolução, imagina há 5.000 anos, 10.000 anos atrás, o nosso organismo fosse mudando. Você já viu a bagunça que ia ficar na nossa geração, deste mundo afora? Mas não, nós temos um padrão de organismo. Esse padrão de organismo diz, Deus, Ele é pautado naquilo que não precisa ser mudado. Ele é linear. Aquilo que Ele criou na geração é aquilo que vai permanecer até a volta de Cristo, até a volta dele nesta terra para recolher todos aqueles que são dele. Não vai mudar. Pode mudar 100 anos, 200 anos, 300 anos, 1000 anos. O linear do nosso organismo, do nosso corpo vai ser o mesmo. Então a evolução aí já caiu por terra. Não tem como implantar essa teoria para aqueles que acreditam na palavra de Deus. Ele é permanente, ele permanece nessa linear. Também foi a partir do nada que isso foi criado. Do nada, como criativo de Deus, Deus criou, elaborou, desenhou, sabe o teu problema, sabe aonde você está, sabe o teu endereço. Se você clamar a Ele, como Criador, Ele sabe. Ele sabe onde você está. Ele conhece a tua estrutura. Nesta lição, que Deus em Cristo continua abençoando muito a sua vida. O item 2 vai trazer para nós o ser humano segundo a Bíblia. É o Gênesis capítulo 2, verso de número 7. Soprou o fôlego desde a criação. Deus agora prepara o homem e sopra em suas narinas o fôlego de vida. Deus soprou, o Criador. Ele fez uma companheira porque viu que não era bom que o homem vivesse só. Olha, a Bíblia como ela era organizada. Não é algo tudo fora, tudo bagunçado, não. Ela segue um linear da criação. A criação, Deus é organizado. Ei, não faça coisa com bagunça, não faça coisa desordenada. Coloca a sua vida organizada. Porque Deus, como Criador, nos criou para ser organizado. Organize a sua vida, organize a sua postura, organize a tua alma, organize a sua vida espiritual. A lição, ela traz isso para nós, como Criador. Deus criou o ser humano, criou organizado, para administrar tudo aquilo que Ele quer que elabore aqui nessa face da terra, de forma eficaz, de forma eficiente. Nós somos imagem espiritual de Deus, nós somos dotados de inteligência, somos dotados de sabedoria, porque Ele permitiu em nossa vida, através do Espírito Santo, através da sua palavra. Use isso para o bem da humanidade. O item de número 3, que vai trazer sobre que a evolução não, criação sim. A teoria que nós temos visto por aí, uma teoria muitas vezes inteligente, uma teoria muitas vezes científica, quer tirar isso de foco. Charles Darwin quer trazer uma teoria de milhões de anos. Os códigos genéticos, meu irmão, se você analisar, se fosse algo de mutação, você imagina a estrutura do ser humano hoje como seria, se pegasse há 5 milhões de anos atrás e trazer para o dia de hoje. Mas Deus segue uma linear. Oh, maravilha! O Deus que você serve é um Deus que é linear. A justiça dele é a mesma para mim e a mesma para você. Se coloca nas mãos de Deus. Deixa Deus trabalhar na tua causa.
porque Ele é o Criador. O quarto da lição vai dizer assim, que cuidando daquilo que é de Deus, administre aquilo que Deus colocou nas tuas mãos nesta terra. Deus tem um motivo. Deus tem um motivo pela qual a sua existência está aqui hoje. Ele quer que você se organize. Ele quer que você o sirva. Que você sirva as outras pessoas. Pregue a verdade. Pregue aquilo que traz bem para o outro. Pregue aquilo que traz algo construtivo. Não adianta criticar a situação. Não adianta murmurar numa situação, sendo que aquilo não vai resolver nada. Se a murmuração fosse para resolver alguma coisa na vida, já estaria resolvido, porque o tanto que nós, como ser humano, muitas vezes damos um lado para a murmuração, para reclamar. Mas muitas vezes é difícil para arregaçar nossas mangas e ir resolver o problema. Mas nessa lição aqui, maravilhosa da criação, no quarto tópico, Deus vai dar um bálsamo para a nossa vida. Deus vai falar através da sua lição que nós fomos criados para amá-lo, para temê-lo. Amar a Deus em excesso, entregar nossa alma a Ele e deixar Ele trabalhar. Olha que gratidão. A gratidão de uma pessoa que cria é quando aquilo que Ele criou te dá retorno. Então que o seu retorno, que o meu retorno a Ele seja um retorno de adoração, de gratidão a Ele. Porque você está vivendo nesta geração para fazer a diferença. Também para glorificá-lo e honrá-lo. Honrá-lo é dar direito de preferência. Será que Deus tem o direito de preferência na tua vida? Será que Ele tem o direito de preferência na minha vida? Ou tem outras coisas que estão na frente da vontade de Deus na minha e na sua vida? Também para que Ele possa cumprir a sua vontade. Isso vai estar registrado em Romanos capítulo 11, 36 a 1. Coríntios capítulo 10, verso 31. Para que nós possamos entender, irmão. Nós possamos entender, jovem e adolescente, que nós não somos donos do nosso próprio nariz. Nós administramos o nosso corpo. E esse corpo um dia, ele vai requerer. E aquilo que nós cuidamos como templo do Espírito Santo, como nós vamos apresentar isso a Deus? Algo a se pensar nessa lição. Algo a se pensar nessa lição, para que Deus continue trabalhando na nossa vida. Cuida do templo do Espírito Santo que é você. Um dia você vai ter que apresentar o seu templo a Deus. E da maneira com que você faz com o seu templo, como você vai apresentar a Ele? Um templo de santidade, um templo cheio do temor de Deus, um templo na qual muitas das vezes as críticas é mais fácil entrar na minha vida do que aquilo que eu vou falar do bem para com o outro. Mas que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Cuidar e zelar da natureza de Deus é um propósito porque Ele criou. Quando você zela pela natureza, quando você zela para o outro, quando você cuida de outra coisa, quando você zela diante da sociedade, zela pelas coisas que traz benefício a alguém, esse é o motivo pela qual você foi criado por Deus. Não só adorá-lo, não só entregar a sua vida, não só ser uma pessoa na qual... Não, mas você foi criado para junto da sociedade fazer a diferença para o bem. Então faça. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida para você possa administrar aquilo que Deus outorgou à tua mão. Que Deus continue te dando capacidade. É Ele que dá capacidade intelectual para você. É Ele que dá inteligência. Te dá sabedoria. Clama a Ele, busca a Ele. Quem sabe as pessoas com quem você está andando estão levando você para um caminho tortuoso. Mas nessa lição, você vai parar e pensar agora e vai deixar Deus trabalhar na sua vida. Deus, qual o caminho que o Senhor quer que eu trilhe? Qual o caminho? Deus vai te ensinar. Por quê? Porque você é dotado de capacidade intelectual. Intelectual para o uso do bem, para o uso
diante para outras pessoas, para cuidar e zelar daquilo que Deus outorgou na nossa mão. E para concluir tudo isso, para a conclusão, guarda isso, nós somos administradores de tudo aquilo que nós temos para com Deus. Administre, cuide, zele por tudo aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, porque o Criador está te olhando e Ele zela, Ele cuida e Ele quer que você o surpreenda através dessa lição. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde e te dê sabedoria e inteligência para você continuar firme nessa fé. Deus abençoe, sucesso e um grande abraço. Ademilson Daniel.